nosso próximo convidado cresceu sem qualquer educação religiosa até ao dia em que descobriu a fé. Descobriu e tem-na vivido de uma forma muito bonita. Eu peço um grande aplauso para o Marcos, que está aqui comigo. Olá, Marcos, muito boa tarde. Bem-vindo. Bom, Marcos, vamos conhecer este trajeto porque, efetivamente, o início da nossa vida não traça o caminho necessariamente que ela depois vai levar. Não. Porque, segundo aquilo que eu percebi, nasceu numa família onde não havia tradição de, enfim, cultivar a parte religiosa. É verdade. Como em tantas outras famílias, não é? Neste caso, os meus pais, portanto, deixaram a hipótese dos filhos escolherem se queriam ou não ser batizados. Há muita gente que faz isso, muita gente. E eles não... Aliás, a ideia não era evitar que fossem, era simplesmente, portanto, questionar na altura em que eles poderiam tomar essa decisão. A minha irmã foi batizada por volta dos 8 anos. Que engraçado, aos 8 anos ela pediu para ser batizada? Foi porque ela via os amigos a ir para a catequese e então achava graça porque é que eles iam e ela não. E então começou aí e aí fez até o crisma, aliás. No meu caso, eles também perguntaram e eu na altura achei que não, pronto, preferia ficar por casa, entre aspas. Mas a verdade é que, portanto, eu depois acabei por pensar um pouco melhor, porque na realidade existia uma vontade. Essa vontade acabou por aparecer por uma forma indireta por causa de uma conversa com a minha atual mulher, né? Neste caso com a minha esposa, em que ela perguntava... Ela já era batizada? Ela era, aliás, ela fez o percurso todo. Eu é que não, e ela questionava se eu não queria casar, ou se, dava a entender que queria casar, e queria casar da forma tradicional, e queria que as coisas fossem todas da forma mais preenchida possível. Marcos, vale a pena nós nos determos um bocadinho nessas conversas, porque deve ser ao mesmo tempo bastante estimulante se a pessoa vir sempre para um lado positivo, que eu acho que é como deve ser visto, uma conversa entre duas pessoas, uma que fez o percurso todo e, portanto, sente que está a viver a sua fé na plenitude, e outra que, ok, olha para aquilo, mas nem percebe muito bem. No que é que resultavam estas vossas conversas, enquanto casal? Eram conversas giras, isso é verdade, porque havia sempre ali uma luta, entre aspas. Eu acho que deve ser interessante, deve ser estimulante, não é? Eram conversas em que ninguém acabava chateado, mas a verdade é que também ninguém acabava resolvido, porque depois, entretanto, nós acabávamos por conversar e ter vários pontos a favor, outros a defender, mas então e tal, temos que ver. Eu adiava sempre, eu dizia, pronto, vamos ver. Mas ela o que é que lhe sugeria? Mas tu um dia vem à igreja comigo, vem ouvir, vem ver o que sente. Ela dava-lhe alguma pista? Nada? Ela dizia... Ela deixava sempre a hipótese de ser eu a decidir. Ela nunca obrigava a nada. Ela nunca dizia, tens que fazer, vamos fazer, temos que ir. Não. Deixava a ideia no ar. Sempre foi assim, aliás. E depois o Marcos acaba por ir pensando e tal, e vai imaginando, e vai ao ponto... Mas a sugestão era que começasse a fazer a catequese para poder ser... A sugestão era gostava de facto de casar pela igreja, e eu já sentia a vontade de realmente entrar, portanto, a perceber um pouco melhor o que era ser batizado e fazer esse percurso. E aquilo foi portanto, o rastilho que deu origem a que eu fosse. Pronto, a partir desse preciso momento em que eu decidi, pronto, ela ajudou-me, foi comigo tentar saber como é que nós poderíamos, portanto, formalizar então o início desta caminhada. E pronto, acabámos por ir a alguns sítios que nos fecharam um pouco as portas. Porquê? Ou por falta de informação da parte deles, ou talvez porque, como eu nunca aparecia na paróquia, acabavam por não dar prioridade, se calhar, ao facto de eu aparecer lá pela primeira vez e dizer eu sou desta zona, ou sou desta terra, e gostaria de ser batizado aqui. Ou seja, o facto de ser já um adulto e nunca ter aparecido na paróquia, quando se apresenta e diz eu quero começar agora o caminho, havia quem lhe fechasse a porta e dissesse agora não, já devia ter começado, portanto, porta fechada. Ou do género, não era bem fechar a porta, era dizer, olha, já começou, agora já não dá, se calhar vá a outra paróquia que eles lá estão mais aptos para continuar, portanto, esse processo e por aí fora. É certo que eu fui a 3. E a das 3... Isso não o desmotivou? Muito. É porque isto foi, vou-lhe dizer, isto foi um teste divino, era mesmo para ver se... Desmotivou porque eu até cheguei ao ponto de dizer assim, bem, se não me querem receber... Então é porque não é mesmo para fazer? Exatamente. Padre Borga, como é que podemos olhar para isto? Olha, eu acho que as circunstâncias são sempre ambivalentes. A realidade... Engraçado isto. Quando é assumida é sempre... Estava a lembrar do ditado popular que diz, pela boca morre... O peixe.
mas pela boca vive o peixe também. Quer dizer, a boca ele morre e vive. Quer dizer, eu estava a ouvir agora esta parte e veio-me à memória um princípio que havia na Idade Média. Como sabes, na Idade Média havia muita gente a querer ser monge, entrar nos mosteiros, viver na vida monástica. Era um estilo de vida muito, muito atraente e muito, enfim, muito apelativo para muita gente. E uma das coisas que fazia o abade era quando aparecia um candidato, dizia, eu já vou recebê-lo. Da parte de fora, batia à porta do mosteiro, eu já vou recebê-lo. Normalmente demorava 3 dias a chegar à porta. E quando lá chegava, se o rapaz não estivesse lá é porque não tinha vocação. Ele concluía. O que é que isto quer dizer? Às vezes, o que facilita não é abrir caminhos, é colocar entraves para ver se as pessoas têm ou não têm aquela resposta que é necessária. Aliás, basta ver isso. Há miúdos para quem a gente pode levar lá, tem que dizer, dá-lhe mais aquilo, e eu vou contigo. Não sei. Outro a dizer, não vais não, senhor. Pois é, para aí que ele vai. Às vezes o proibir é essa fase. Portanto, verdade. Nós temos dinâmicas de aproximação às coisas mais significativas da nossa vida por muitas razões. Olha, veja-se o que acontece nas relações amorosas. Nem sempre o rapaz que se apaixona pela rapariga, que facilmente responde, descobre que aquilo é um amor verdadeiro. Se calhar, se ela se fizer muito difícil e dizer, não senhor, tu não tens pinta para mim, nem que tu te pintes de cor-de-rosa, ele vai mesmo pintar-se de cor-de-rosa, não seja por isso, não é? Quer dizer que o não desistir também é prova de que está disponível para isso. Portanto, entendamos, às vezes é preciso, é como os pais, é preciso a gente medir forças, ver para que não aconteça que, lá está, com o preciosismo ou com a... Deixe não signifique balda. Acontece muito na vida de mim como padre. Quer dizer, há muita gente, aliás, os exemplos são engraçados, tanto do casamento como do batizado. Não imaginas a quantidade de pessoas que me abordam que só querem aquela celebração para o filho. E eu ponho sempre, e para vocês? E acham que sempre que eu ponho a pergunta para vocês, estou a arranjar problemas, a dificultar o acesso. É curioso. Quando afinal só estou a dizer, então, isto é mesmo para ser a sério? Se é para ser a sério, é para ser para todos. Para todos nós. Exatamente. E às vezes, quer dizer, acho piada estas dificuldades, que nos casos, de facto, como fazia Jesus Cristo, como consta lá que havia gente que o abandonava, também perguntou aos seus discípulos, vocês querem ir embora também? Vocês também querem ir embora? Outras vezes não, que iremos, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Nós temos é que perceber que estas razões são feitas do tal mistério da vida. Exatamente. Que, por exemplo, um miúdo que quer aprender música, por mais que o pai o proíba de ir para a filarmónica, ele vai às escondidas. E vai aprender na mesma. E vai aprender muito melhor. Agora, isto significa, Marcos, que apesar de 3 portas fechadas, foi à quarta que se abriu? Ou foi à terceira? Foi à quarta. Foi à quarta. Isto é que foi mesmo aqui convicção. Mas abriu-se, não brincando ou brincando, não se abriu, escancarou-se uma porta. Foi porque fui, portanto, então portanto, ter feito ali um pequeno desabafo com uma pessoa que acabou por ser o meu padrinho de batismo e de casamento, em que disse que pronto, não estava a ser fácil e ele sugeriu, olha, eu vou falar com um padre amigo que conheço, perguntar-lhe então qual será a opção a fazer. E a partir daí fui bater, portanto, depois já à porta que me acolheu, que foi a do padre Almiro, em que ele, portanto, a partir do momento em que eu lá cheguei, aliás, eu estava um bocadinho já a pé atrás também, porque já tinha levado tantas atrás. Já tinha levado tantas para trás, pensei isto claro, não vale a pena. Se calhar não vai correr também muito bem. Não, foi ao oposto. Portanto, fui muito bem acolhido. Aliás, senti-me logo em 30 segundos de presença que estava com as pessoas certas. E o caminho que fiz foi um caminho de fé brutal. Mas explique esse caminho de fé brutal. Para quem nunca o fez, não percebe, Marcos. Tem que explicar o que é que aconteceu entre esse primeiro momento, que eu sei que ele lhe deu um abraço e aí o Marcos percebeu, espera lá que é feito carne e osso como eu, é normal, é simpático, é afável. Foi. E o que é que aconteceu a seguir? A partir desse preciso momento, portanto, toda a equipa que estava por trás dessa caminhada era igualmente afável. Eram dedicados, simplesmente, portanto, deram-me todas as ferramentas para que eu pudesse obter o conhecimento e percorresse um caminho de fé em que nada foi do género de tens que saber isto, tens que aprender aquilo, isto é assim, isto é assado. Não, nada disso. Nós íamos tirando as dúvidas. As dúvidas iam aparecendo e nós fazíamos as questões, tirávamos as dúvidas, aprendíamos realmente o que era. Isto para uma pessoa que nunca na vida, portanto, teve uma aprendizagem religiosa, ter tido esta capacidade de chegar lá sozinho,
sozinho, entre aspas, com a ajuda das outras pessoas, foi mais credível ainda. Mas parece-me que houve aqui também houve aqui uma coisa dupla que aconteceu que acabou por dar ainda mais força a este passo que o Marcos deu. É que, por um lado, o Marcos ou seja, consegue perceber efetivamente a mensagem, ou seja, a mensagem de Jesus, perceber o que é a fé, a importância, a força que ela tem no nosso coração, mas, por outro lado, percebeu que isto era aplicável no dia-a-dia, aplicável à vida de todos os dias. Ou seja, não era um livro muito bonito, cheio de ensinamentos, que estão ali simplesmente para os padres lerem, com todo o respeito que o Padre Borga já me conhece bem, mas isto era aplicável à vida. Eu acho que foi isso que o conquistou também. Foi porque no dia-a-dia nós temos momentos de dúvida, temos momentos de sentir falta de energia ou falta de força e precisamos de realmente às vezes ir buscar essa energia, essa força a algum lado. E eu descobri uma fonte de energia que... Inesgotável! Completamente. Ou seja, basicamente senti que me faltava isto. E ao ter descoberto, percebi que só me fez bem ter ido para ali. Então como é que o Marcos descreve essa fonte de energia inesgotável? Como é que a sente no seu dia-a-dia? Como é que a vive? Olha, a verdade é que me deu... Eu honestamente, sempre tive alguma à vontade no dia-a-dia, mas a verdade é que me deu muita mais confiança e me deu muita força para enfrentar muitas coisas. Confiança em si ou confiança na vida? No dia-a-dia, no trabalho, em muitas coisas que se vão deparando. E deu-me para perceber que há oportunidades que uma pessoa necessita agarrá-las no momento. E essa abertura de perceber isso tudo, fez com que tudo fizesse mais sentido. Ou seja, na realidade parece que sentimos que aquilo que já aconteceu para trás tinha que acontecer. O facto de eu ter se calhar, e neste caso aproveitando as palavras do Padre Borba, em que me fecharam as portas, tinha que acontecer. Para ir ter depois para o sítio onde eu fui. Onde estive, onde aprendi, onde me deram a informação toda e todos estes conhecimentos que nós, no dia-a-dia, e principalmente quem não é batizado, no geral, e aliás, o facto de ter sido batizado em adulto, para mim, tem muito mais valor, porque eu aprendi e absorvi essa informação por mim próprio. Eu não estava lá contrariado, eu estava lá porque queria estar. Aliás, eu podia ter desistido. Mas não era essa a minha intenção, nem era essa a minha intenção depois de ter conhecido tudo o que estava a conhecer. Portanto, a vontade era ir lá mais. Mesmo que fazia chuva, fazia sol. Não faltava? Não faltava. E eu tinha que fazer um caminho ainda bastante longo para ir até ao local. Mas a verdade é que fiz e estive e gostei. E depois existem muitas coisas mais que de facto... Fale-me do batismo em si, porque o batismo aconteceu de uma forma muito especial, também num dia especial. Foi tudo especial, parece-me. Foi. A própria cerimónia foi carregada de muito simbolismo, completamente. Não é? A própria cerimónia para mim foi uma surpresa, porque nós ouvíamos falar o que é que ia haver, mas na realidade eu nunca lá tinha. Viver é outra coisa. Exatamente. E depois o facto de nós termos visto, portanto, toda a preparação e como é que ela desenrolou. E o Padre Almiro dizia mesmo, isto é para vocês. Portanto, aproveitem porque isto é para vocês. E a verdade é que nós fomos sempre, entre aspas, as pessoas que estavam ali e sentíamos que a energia toda de todos os crentes e todas as pessoas que estavam na igreja estava a entrar para nós, porque na realidade nós estávamos a ser protagonistas, entre aspas. E aquilo foi uma coisa formidável, porque nós tivemos, portanto... Havia muitos adultos a serem batizados? Havia pelo menos entre 8 a 10, no geral. Nós éramos uma turma bastante diversificada. Tínhamos desde pessoas mais jovens até alguns mais velhos. A realidade é que foi toda especial para todos. Aliás, nós no fim parecia que éramos quase irmãos, entre aspas. Parecia que estávamos ali unidos entre nós com algo que só nós sabíamos, só nos ligava. Mas isso é que é o sermos irmãos, que muitas pessoas não percebem. Exatamente. É verdade. Não tem nada a ver com a questão de sangue. Não. Tem a ver com uma pureza de espírito que se une, não é? Completamente. Agora, Marcos, depois de ser começada esta jornada, e como há pouco disse, foi de alguma forma desperto pela sua namorada, na altura namorada, depois noiva, hoje consegue imaginar a sua vida sem essa fé? Sem tudo isso que, entretanto, entrou para o seu coração? Não consigo, porque
A fé, portanto, está em todo lado. E quando nós precisamos dela, ela aparece. Desde que a queiramos ver, ela Exatamente, exatamente. E a verdade é que nós, nos momentos em que vamos à missa ou vamos a uma igreja e estamos lá, é uma paz brutal. E isso só se sente depois de se perceber o que é realmente a fé e o que é estar, portanto, abraçado por isto. Até se emociona de pensar nisso, já percebi. Não, completamente, porque é genuíno. Ó Padre Borga, porquê é que a fé traz esta emoção? Bom, a fé é vida. E a vida sem emoção é como um jardim sem flores, não tem. E é, sobretudo, aquela descoberta que há muita coisa para nós e nós somos muita coisa para muita gente. O contrário desta experiência chama-se solidão, chama-se abandono. Vazio até. Vazio. Isso traz o vazio, porque Sim. é evidente, é bom estar só quando a gente tem o coração cheio de muita gente. Eu, quando chego a casa, não tenho lá ninguém a viver, na minha casa comigo, mas levo um coração cheio de tanta gente que espera, quando eu sair, que leva alguma coisa para eles e trago muita coisa comigo. Tudo isto é riqueza. Ora, o que é importante uma coisa que aparece muito nos discursos, tem a ver com as dúvidas. O contrário da fé não é as dúvidas ou as certezas. O contrário da fé chama-se medo. As pessoas, quando têm fé, não têm medo. E é o que acontece, por exemplo, com uma equipa de futebol quando entra em campo. Estão tão motivados para aquilo que eles têm tudo, mesmo que o adversário seja o Benfica. Quer dizer, mesmo que o adversário seja a equipa mais potente que o diga o Moreira de Cónegos, não é? Quer dizer, vão para o campo convencidos de que o seu lugar não é um zero à esquerda, tem um lugar a dizer, tem uma palavra a dizer, tem uma significação e os outros vão descobrir o valor que eu tenho. E eu provo o meu valor precisamente quando eu me dia sentir mais fraco. São Paulo diz isso, quando sou fraco, então é que sou forte. Eu vou dizer eu explicava esse exemplo, aliás, na missa ontem aos meus paroquianos. Um bombeiro, isso era por causa do Salmo 111, que diz, não receia, quem está confiado no Senhor não receia más notícias. O que é uma má notícia? A má notícia é nós não sabemos viver os problemas. Essa é que é a má notícia. Porque um problema muito grande, se é para mim, eu quero estar à altura do que isso significa. E quando um bombeiro vai para um incêndio imenso, o incêndio não é uma má notícia. O que seria má notícia é que o incêndio não se apague, mesmo que ele lá vá. Quer dizer, que ele não esteja à altura do problema. E é aqui que ele, quando sai, está com uma fé fantástica de que a minha ação, a minha presença, a minha dedicação, o meu sacrifício, há de resultar, no fim, num rasto de coisa boa. E esta é que é a diferença das pessoas que têm fé. As pessoas que têm fé estão convictas que estão a construir algo de muito grande e de bom. E isso não quer dizer que elas consigam. Esperam que depois da sua ação, olhem-se para trás e dizem assim, valeu a pena ter lá ido, valeu a pena ter-te conhecido, valeu a pena termos estado um com o outro. E isso é que traz a tal beleza da vida, que a gente quando encontra, nem que sejam coisas que não sabe explicar, mas isso faz a diferença entre um bom encontro ou um encontro sem sentido nenhum. Não é? Quando a gente encontra uma pessoa que, olha, ainda bem que te encontrei, ganhei o dia, olha que bom. Espero que no fim do encontro não fique a ideia, para que é que eu fui dar atenção? Não é? E é este encontro. Ora, a fé, e termino com esta, não é um conjunto de moral, de máximas, até de sabedorias. Chama-se pessoa. Nós acreditamos na pessoa de Jesus Cristo, que está em nós, está nos irmãos, que eu amo e sirvo nos irmãos e que me ama pelos irmãos que me amam. É o tal encontro com o Padre Almiro, esse tal abraço, que é o tal mistério. Ouçam, a gente não vê, mas que a gente sente que a vida só assim é que é vida, o resto é não vida, que não interessa a ninguém. Sem dúvida. Marcos, queria aqui tocar num aspecto. A família, os pais, como é que olharam para tudo isto? Os pais olharam com uma forma de felicidade. Acabam por sentir que aquilo que eu decidi foi fruto de eles terem permitido que eu também decidisse. Ou seja, o facto de eu querer ir, para eles, é tão positivo como se eu dissesse que não queria. Mas é mais forte ainda porque, na realidade, eu pude decidir, eu pude escolher, eu pude ir, pude avançar nessa situação. E eles ficaram muito felizes. Aliás, nota-se que no momento em que eu me casei, a cara deles era qualquer pura coisa. felicidade. Completamente. Mas notam, ou seja, os seus pais, a sua família, notam diferenças no Marcos? Há quem lhe diga que tu estás diferente? Isso acontece muito.
Isso acontece muito. Eu não posso precisar se terá sido só pela questão do batismo e de toda essa entrega que eu tive também, mas eu acredito que tem muita força. O Marcos é uma pessoa mais calma. Mas quem lhe diz isso justifica, explica porquê. Diz, tu estás muito diferente porque. Diz-lhe ou não? Muitas vezes querem dizer que é por causa da minha esposa. Porquê? Porque ela por um milagre em si. Porque ela provavelmente fez de mim uma pessoa ainda melhor, fez uma pessoa com mais ponderação, mais calma, mas a verdade é que tudo junto, portanto, acaba por fazer uma pessoa diferente, sem Mas dúvida. com a esposa ou sem a esposa, tenho a certeza que há aspectos em que o Marcos tem consciência que hoje é outra pessoa. Completamente. Eu admito que quando penso nas coisas, penso com outro coração, não penso só com a cabeça. Abre ali um bocadinho mais de coração e as minhas decisões não são mesmo no dia-a-dia, na parte profissional, não são tomadas apenas em função do negócio em si. Portanto, acaba por ser também com o coração. E esse coração veio também dos ensinamentos que nós vamos tendo e que absorvemos. Muito bem, muito bem. Bom, eu acho que foi muito bom ouvir aqui este testemunho do Marcos, ouvir também o Padre Borga, que é sempre um prazer quando nos visita, porque acabamos por deixar aqui testemunhos que tenho a certeza que levarão a muitas reflexões lá em casa. Marcos, desejo-lhe muitas felicidades, tudo bom, muito obrigada por ter vindo. Padre Borga, mais uma vez muito obrigada. Um grande aplauso. Muito bem. Então agora vamos aqui para o nosso passatempo, nós que estamos, como sempre, cheios de prémios para dar, já é uma tradição deste programa. Quem marca hoje o nosso número 760